Um milionário russo humilha uma zeladora em pleno São Paulo, achando que ela era ignorante. Mas o que ele não sabia é que ela falava russo fluente e conhecia cada mentira que ele escondia. Em segundos, ela destruiu o império dele na frente de todos os investidores. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso. E se você quer saber como uma mulher invisível se tornou referência internacional, se inscreve no canal e deixa o like que essa história vai virar sua vida do avesso. A chuva martelava as janelas da cobertura nos jardins, enquanto Maria Helena ajustava a bandeja de canapés pela terceira vez. Suas mãos tremiam levemente, não de nervosismo, mas de exaustão acumulada. 3 turnos seguidos, manhã limpando o prédio, tarde cuidando da mãe acamada, noite servindo em festas como aquela. Seu reflexo na janela panorâmica mostrava uma mulher de 32 anos que parecia carregar 40 nas costas. Mais champanhe aqui! Vladimir Constantin berrava do centro da sala, cercado por investidores que pendiam de cada palavra como moscas, atraídas por mel podre. Seu sotaque russo soava exagerado, quase teatral. Maria Helena observou-o discretamente enquanto circulava entre os convidados, invisível como sempre fora. O russo gesticulava amplamente, contando histórias de Moscou que pareciam copiadas de roteiros de cinema. Os brasileiros riam alto, completamente seduzidos. 50 milhões de reais pendiam daquela negociação. Uma parceria que transformaria Vladimir no maior importador de tecnologia premium da América Latina. Vocês brasileiros são encantadores, Vladimir pronunciava em português carregado, mas precisam aprender sobre verdadeira sofisticação europeia. Em São Petersburgo, onde nasci, as coisas são diferentes. Maria Helena sentiu algo se contrair dolorosamente em seu peito. Aquela arrogância gratuita, aquele desprezo mal disfarçado. Ela conhecia homens assim. Seu pai, diplomata russo brilhante mas emocionalmente glacial, carregava a mesma prepotência cultural. A diferença é que seu pai tinha substância real por trás das palavras pomposas. Quando ela passou perto do grupo carregando a bandeja prateada, Vladimir a ignorou completamente, como se ela fosse parte da decoração. Então, em russo, alto o suficiente para seus convidados ouvirem, mas assumindo arrogantemente que ninguém compreenderia, ele disparou. Olhem esses brasileiros. Acham que são sofisticados, mas não conseguem nem distinguir Tchaikovsky de Stravinsky. São todos culturalmente vazios, sem educação real. Os investidores riram nervosamente do tom desdenhoso, sem compreender as palavras venenosas. Vladimir apontou disfarçadamente para Maria Helena, enquanto continuava em russo fluente. Essa garota aí, por exemplo, provavelmente acha que Dostoiévski é marca de vodka importada. Educação zero, cultura zero, futuro zero. As gargalhadas cruéis ecoaram pela sala de mármore italiano. Maria Helena congelou no lugar. A bandeja tremeu perigosamente em suas mãos. Calejadas. Algo antigo e adormecido despertou violentamente dentro dela. Uma memória de quem ela já fora, antes da vida transformá-la em sombra. Seu coração disparou. As palavras em russo ecoavam em sua mente como bofetadas. Ela tinha 2 escolhas: engolir a humilhação como fizera centenas de vezes antes, ou seus dedos apertaram a bandeja com força renovada. Lentamente, muito lentamente, ela se virou para encarar Vladimir Constantin. E então, em russo absolutamente perfeito, com sotaque impecável de Moscou, Maria Helena respondeu alto e claro. Na verdade, Sr. Constantin, Fyodor Dostoiévski nasceu em Moscou em 1821, não em São Petersburgo, como o senhor mencionou há pouco. E se tivesse realmente lido Crime e Castigo no original russo, saberia que está pronunciando Raskolnikov, com sotaque ucraniano de Kiev, não moscovita. O silêncio que se abateu sobre a sala foi tão pesado que parecia sugar todo o oxigênio. Todas as conversas morreram instantaneamente. Taças pararam no ar, mandíbulas despencaram. Vladimir ficou lívido, branco como a neve de sua suposta Rússia natal. A taça de cristal escorregou dos dedos trêmulos de Vladimir e explodiu contra o mármore em 1000 fragmentos cintilantes. O som ecoou pela sala paralisada como um tiro. Como você ousa?
Vladimir gaguejou em russo, perdendo toda a compostura aristocrática que cultivava tão cuidadosamente. Maria Helena não desviou o olhar. Anos de humilhação silenciosa haviam forjado aço em sua espinha. Ela continuou, sua voz calma, mas implacável. E há outra coisa interessante, Sr. Constantin. Seu sotaque russo é de alguém que aprendeu o idioma já adulto, por volta dos 20 anos, talvez. Não é sua língua materna, é? Deixe-me adivinhar. Ucrânia? Região de Odessa, possivelmente? Vladimir começou a tremer visivelmente. Suas mãos buscaram apoio na parede. O suor brilhava em sua testa. Maria Helena acabara de expor seu maior segredo diante de dezenas de testemunhas importantes. Ele não era o aristocrata russo que fingia ser. Um dos investidores principais, Dr. Ricardo Mendes, deu um passo cauteloso à frente. Seus olhos inteligentes analisavam a cena com crescente compreensão. Vladimir, você não é russo legítimo? A pergunta saiu controlada, mas carregada de implicações devastadoras. Maria Helena depositou a bandeja cuidadosamente sobre uma mesa lateral e mudou para português fluente, sua voz mantendo aquela calma perturbadora. Posso continuar em português, se os senhores preferirem. Creio que todos merecem entender completamente o que está acontecendo aqui. Todos os olhos grudaram nela como ímãs. A zeladora invisível havia desaparecido. No lugar estava uma mulher articulada, confiante, devastadoramente precisa. Vladimir tentou desesperadamente interromper. Você não tem nenhum direito de... Senhores investidores, Maria Helena continuou imperturbável. Permitem-me fazer uma observação relevante? Há aproximadamente 3 meses, quando realizava minha rotina de limpeza no escritório do Sr. Constantin após o expediente, encontrei documentos extremamente interessantes, esquecidos na impressora. A sala explodiu em murmúrios tensos. Celulares foram discretamente sacados. Advogados já estavam sendo convocados mentalmente. Documentos, Maria Helena prosseguiu metodicamente, demonstrando que sua celebrada importadora de tecnologia russa premium, na verdade, adquire produtos chineses de baixo custo, reembala-os com embalagens sofisticadas, falsificando origem russa, e revende com margem de aproximadamente 400%. Os certificados de autenticidade que os senhores receberam, produzidos aqui mesmo em São Paulo por uma gráfica na Zona Leste. O caos se instalou. Investidores explodiram em gritos simultâneos. Cadeiras tombaram para trás. Vladimir foi instantaneamente cercado por homens furiosos, exigindo explicações. Ameaças legais voaram como granadas. Seguranças foram chamados às pressas. Isso é mentira! Vladimir berrava, alternando entre russo e português em pânico total. Essa mulher é louca. Eu vou processar, vou destruir você. Dr. Ricardo levantou a mão pedindo silêncio. Sua autoridade natural cortou o tumulto como lâmina afiada. Maria Helena, você possui cópias desses documentos? Ela assentiu calmamente. Fotografei tudo com meu celular antes de devolver à impressora. Achei prudente caso algum dia fossem necessários. Posso enviar para os e-mails dos senhores imediatamente. A expressão de Vladimir desmoronou completamente. Era a confissão final. Se ela estivesse blefando, não ofereceria evidências tão prontamente. Nos 15 minutos seguintes, a festa luxuosa transformou-se em cenário de crime corporativo. A polícia foi acionada. Advogados chegaram apressadamente. O negócio de 50 milhões evaporou-se como névoa sob sol escaldante. Vladimir foi escoltado para fora enquanto gritava ameaças vazias, sua máscara de aristocrata russo definitivamente despedaçada. Gradualmente, a cobertura esvaziou-se. Investidores partiram furiosos fazendo ligações urgentes. Garçons e funcionários sumiram rapidamente, ansiosos para escapar do drama. Maria Helena ficou sozinha no centro daquela sala imensa e agora silenciosa, olhando fixamente para suas próprias mãos tremendo. A adrenalina começava a dissipar, deixando apenas um vazio estranho em seu lugar. O que eu fiz? Ela murmurou para o espaço vazio. Eu me tornei exatamente igual a ele. Usei meu conhecimento como arma para destruir alguém publicamente. Não havia triunfo em sua voz. Apenas uma tristeza profunda e antiga. Passos cautelosos se aproximaram.
Dr. Ricardo Mendes havia permanecido, observando-a à distância respeitosa. Maria Helena, posso? Dr. Ricardo apontou para a poltrona ao lado dela. Ela assentiu mecanicamente, ainda processando o terremoto que havia desencadeado. Ele se sentou com a postura relaxada de quem não tinha pressa, como se não tivesse acabado de perder potencialmente milhões em uma negociação fraudulenta. Você salvou meu fundo de investimento de um desastre catastrófico, ele disse calmamente. Sabe quanto dinheiro você me poupou esta noite? Mas não é sobre isso que quero conversar. Maria Helena finalmente o encarou. Dr. Ricardo tinha aproximadamente 60 anos, cabelos completamente grisalhos, olhos castanhos incrivelmente gentis atrás de óculos discretos. Havia algo paternal em sua presença que a desarmou completamente. Minha filha Beatriz estuda literatura russa na USP, ele continuou suavemente. Terceiro ano agora. Ela menciona com frequência uma lenda do curso, uma estudante brilhante que trancou a faculdade, faltando apenas um ano para se formar. Maria Helena Volkova. Você é ela, não é? O sobrenome russo, herdado do pai, raramente usado, atingiu Maria Helena como soco no estômago. Lágrimas quentes começaram a descer por seu rosto sem permissão. Anos inteiros de dor represada encontraram subitamente a saída. Como a Beatriz sabe de mim? Ela conseguiu perguntar entre soluços. Os professores ainda falam de você, especialmente a professora Olga Petrov. Ela diz que você foi a melhor aluna de literatura russa que a USP já teve em décadas. Seus trabalhos sobre Tolstói ainda são usados como referência. Maria Helena cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo violentamente. Dr. Ricardo esperou pacientemente, sem tocar, respeitando seu espaço, mas oferecendo presença sólida. Quando os soluços diminuíram, ele perguntou com genuína delicadeza. O que aconteceu, Maria Helena? Como você foi de prodígio acadêmica a se isto? A palavra ficou suspensa no ar sem julgamento, mas carregada de significado. Como alguém cai tão catastroficamente? Entre inspirações trêmulas, Maria Helena começou a contar. As palavras saíram desorganizadas inicialmente. Depois foram ganhando fluxo. Uma represa rompida finalmente. Filha única de mãe brasileira, professora de português, e pai, diplomata russo. Infância dividida entre São Paulo e Moscou, bilíngue desde o berço. Livros eram seu refúgio, enquanto os pais brigavam constantemente em 2 idiomas. Literatura russa tornou-se sua alma. Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, Turgueniev. Ela não apenas lia, ela respirava aquelas páginas. Aos 18 anos, entrou na USP com bolsa integral e as maiores notas do vestibular em literatura russa da década. Professores a adoravam, colegas a respeitavam, mas também invejavam. Ela publicou artigos acadêmicos ainda na graduação. Traduzia textos complexos do russo arcaico para português com maestria impressionante. Seu futuro brilhava. Mestrado garantido, doutorado promissor, carreira acadêmica internacional a caminho. Aos 23 anos, faltando apenas um ano para se formar, seu mundo implodiu. Pai sofreu AVC fulminante durante jantar diplomático em Brasília. Morreu antes da ambulância chegar. A mãe, que sempre dependera emocionalmente dele apesar das brigas constantes, desmoronou completamente. Depressão profunda, recusa em sair da cama, ideação suicida. Maria Helena trancou a faculdade temporariamente para cuidar dela. Só um semestre, prometia a si mesma. Depois volto. Mas as contas não paravam de chegar. Pensão do pai, cortada. Economias rapidamente evaporadas. Maria Helena precisava trabalhar urgentemente. Começou como garçonete em restaurante na Vila Madalena. Noites inteiras servindo mesas, madrugadas cuidando da mãe depressiva. Sem tempo para estudar, sem energia para pensar em voltar à USP. Só mais um semestre, ela mentia para si mesma. Depois, tornou-se faxineira. Pagava melhor, horários mais flexíveis. Limpava escritórios, casas, consultórios. Mãos que antes folheavam Dostoiévski agora esfregavam vasos sanitários. Aos 26 anos, sua mãe finalmente desistiu de viver. Overdose silenciosa de remédios psiquiátricos.
Maria Helena a encontrou fria na cama, um bilhete pedindo perdão ao lado. Ficou sozinha no mundo, dívidas hospitalares empilhadas, funeral modesto pago em 12 vezes no cartão, vergonha corrosiva de voltar à universidade depois de 3 anos ausente, enquanto antigas colegas já defendiam mestrados. Eu poderia ter voltado, Maria Helena admitiu para Dr. Ricardo, a voz embargada. A USP aceitaria minha matrícula novamente. Eu tinha 1 ano só, mas ela pausou, buscando palavras para algo difícil de explicar. Mas eu tinha tanta vergonha, vergonha de ter sumido, de ser a brilhante que fracassou, de chegar usando roupas baratas enquanto minhas antigas colegas apresentavam trabalhos em congressos internacionais. Era mais fácil simplesmente desaparecer. Dr. Ricardo ouvia atentamente, sem interromper, sem julgar. Então me tornei zeladora deste prédio há 3 anos. Trabalho braçal, salário mínimo, mas previsível, seguro. Ninguém faz perguntas, ninguém espera nada, ninguém me vê realmente. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Durante 6 anos inteiros, limpei escritórios, banheiros, corredores. Escondi completamente meu passado, minha formação, minha fluência em russo. Quando alguém perguntava algo, eu fingia não saber. Era genuinamente mais fácil ser ninguém do que explicar como havia chegado até ali. Mas você não esqueceu, Dr. Ricardo observou gentilmente. Você ainda lia, não é? Maria Helena concordou fracamente. Biblioteca pública. Pegava livros em russo emprestados. Lia de madrugada depois de turnos duplos. Era meu único luxo, minha única conexão com quem eu fora. Mas nunca contava para ninguém. Meus colegas de trabalho acham que mal terminei o ensino médio. E hoje à noite, o que te fez reagir? Maria Helena ficou em silêncio por longo momento, procurando honestidade brutal dentro de si. Raiva, ela finalmente admitiu. Raiva de ver alguém falso sendo celebrado, enquanto eu, com conhecimento real, era tratada como móvel. Raiva de ter desperdiçado 6 anos da minha vida com medo e vergonha. Raiva de mim mesma. Ela olhou diretamente para Dr. Ricardo. Mas agora me sinto pior ainda, porque usei meu conhecimento para humilhar publicamente alguém exatamente como ele fez comigo. Me rebaixei ao nível dele. Que diferença há entre nós agora? Dr. Ricardo ficou pensativo por momento. Depois respondeu cuidadosamente. A diferença, Maria Helena, é que você expôs uma fraude que poderia ter prejudicado dezenas de investidores e suas famílias. Ele estava enganando pessoas para lucro pessoal. Você estava defendendo verdade. Não é a mesma coisa. Mas eu poderia ter feito diferente. Poderia ter procurado você discretamente, mostrado as fotos, deixado você lidar com isso profissionalmente. Em vez disso, escolhi espetáculo público. Escolhi vingança. E você se arrepende? Maria Helena refletiu honestamente. Sim e não. Arrependo da forma. Não arrependo de ter impedido a fraude. Dr. Ricardo sorriu pela primeira vez. Um sorriso genuíno e caloroso. Isso é sabedoria, Maria Helena. Reconhecer a complexidade moral das situações. Você acabou de demonstrar maturidade que muitos executivos que conheço jamais alcançarão. Ele se levantou e estendeu um cartão comercial elegante. Amanhã, 10 horas da manhã, quero você no meu escritório. Endereço está no cartão. Maria Helena pegou o cartão confusa. Para quê? Conversar sobre seu futuro. Você tem 32 anos, Maria Helena. Sua vida não terminou. Ela apenas tomou um desvio longo. Mas desvios podem nos levar a lugares surpreendentes. Eu não entendo. Amanhã entenderá. Por favor, venha. É importante. Antes de sair, ele se virou uma última vez. E Maria... Helena, pare de carregar vergonha pelo que a vida te forçou a fazer para sobreviver. Sobrevivência não é fracasso, é coragem. Ele partiu, deixando-a sozinha com aquelas palavras ecoando na sala vazia. Maria Helena olhou para o cartão. Ricardo Mendes, fundador e CEO. Mendes Capital Educacional. Pela primeira vez em anos, algo pequeno e frágil despertou em seu peito. Era uma emoção que ela quase esquecera existir. Esperança. Maria Helena não dormiu aquela noite. Deitada em seu quarto, minúsculo na Zona Leste, um cubículo de 12 metros quadrados que chamava de lar,
Ela fitava o teto rachado, enquanto sua mente girava incansavelmente. O que Dr. Ricardo queria realmente? Gratidão educada por salvá-lo da fraude? Algum tipo de recompensa financeira simbólica? Ela não queria esmola. Já havia aceitado esmolas demais da vida. Às 5 da manhã desistiu de dormir. Tomou banho frio. O chuveiro elétrico havia pifado dias atrás e ela não tinha dinheiro para consertar. E escolheu sua única roupa remotamente profissional. Calça preta de tecido barato, blusa branca um pouco amarelada de tantas lavagens, sapatos velhos mas limpos. Olhou-se no espelho embaçado. Uma mulher cansada retribuiu o olhar. Quando havia sido a última vez que se arrumara para algo além de trabalho braçal? O escritório de Mendes Capital Educacional ficava na Avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. Prédio espelhado de 20 andares, recepção com mármore legítimo, seguranças discretos, mas atentos. Maria Helena chegou 15 minutos adiantada, as mãos suando. A recepcionista, jovem impecável de salto alto, avaliou suas roupas baratas com olhar crítico. Tenho reunião com o Dr. Ricardo Mendes, Maria Helena anunciou, odiando como sua voz soava pequena. Nome? Maria Helena Volkova. A recepcionista digitou algo, depois ergueu as sobrancelhas surpresas. 18º andar. Dr. Mendes pediu para encaminhá-la imediatamente. O elevador subiu suavemente. Maria Helena observou sua imagem multiplicada nos espelhos. Uma mulher comum em mundo de titãs corporativos. O que ela estava fazendo ali? As portas abriram, revelando ambiente sofisticado, mas surpreendentemente acolhedor. Livros nas paredes, plantas reais, luz natural abundante. Nada da frieza corporativa estereotípica. Uma assistente sorridente a guiou por corredor até sala de reuniões panorâmica. Dr. Ricardo já estava lá, acompanhado de uma mulher negra de aproximadamente 40 anos, elegantemente vestida, com postura de quem nascera para comandar salas. Maria Helena! Dr. Ricardo se levantou calorosamente. Obrigado por vir. Permita-me apresentar doutora Cláudia Torres, diretora de Recursos Humanos e minha sócia há 15 anos. Doutora Cláudia estendeu a mão firmemente. É um prazer enorme conhecê-la, Maria Helena. Ricardo não parou de falar sobre você desde ontem. Elas se sentaram ao redor da mesa de vidro. Café estava servido. Café bom, aromático, não o pó requentado que Maria Helena tomava. Doutor. Ricardo foi direto ao ponto. Maria Helena, nossa empresa investe em educação. Apoiamos projetos educacionais inovadores, financiamos bolsas de estudo, criamos programas de capacitação. Nossa missão é identificar talentos desperdiçados pelo sistema e criar pontes para que atinjam potencial pleno. Maria Helena ouvia, tentando entender aonde aquilo levava. Você é exatamente o tipo de talento desperdiçado que procuramos, doutora Cláudia continuou. Não por incompetência, mas por circunstâncias cruéis da vida. E temos proposta para você. Que tipo de proposta? Dr. Ricardo abriu pasta elegante, retirando documentos. Primeiro, queremos patrocinar seu retorno à USP para completar o último ano de literatura russa. Mensalidade, livros, transporte, tudo coberto. Maria Helena sentiu o quarto girar. Eu não tenho mensalidade. USP é pública, mas você terá custos e precisará de tempo para estudar sem se matar de trabalhar. Então também oferecemos bolsa auxílio mensal de R$ 3.000 durante o ano acadêmico. R$ 3.000. Era mais do que ela ganhava quebrando as costas em 3 empregos simultâneos. Segundo, doutora Cláudia prosseguiu, queremos contratá-la como consultora cultural júnior para nosso fundo, com salário inicial de 6.000 mensais, carteira assinada, benefícios completos, mais bônus por projeto, trabalho remoto flexível enquanto estuda. Maria Helena não conseguia processar os números. R$ 9.000 mensais. Ela ganhava 1.200 ralando. Desumanamente. O que eu teria que fazer? Sua voz saiu rouca. Avaliar projetos educacionais internacionais que prospectamos, Dr. Ricardo explicou. Especialmente parcerias com Rússia e leste europeu. Precisamos alguém com conhecimento cultural profundo, fluência linguística autêntica, capacidade analítica aguçada. Você possui tudo isso. Mas eu nem terminei a faculdade. Você estudou 5 anos de um curso de 6, doutora Cláudia retrucou firmemente.
Possui mais conhecimento prático que 90% dos formados. E mais importante, possui integridade. Você poderia ter usado aquelas fotos para chantagem pessoal. Em vez disso, expôs fraude publicamente, mesmo sabendo que seria constrangedor para você também. Isso revela caráter. Maria Helena sentiu lágrimas ameaçarem novamente. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês não me conhecem. Dr. Ricardo se inclinou para a frente, os olhos penetrantes, mas gentis. Maria Helena, construí esta empresa do zero. Comecei vendendo enciclopédias porta a porta aos 20 anos. Hoje gerencio o fundo de 200 milhões. Sabe por quê? Porque 3 pessoas acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. Este é meu jeito de retribuir ao universo. Ele empurrou os contratos pela mesa. Não precisa decidir agora. Leve para casa, leia com calma, consulte advogado se quiser. Mas saiba que esta oferta é genuína e está válida até você decidir. Maria Helena pegou os papéis com mãos trêmulas, mas algo ainda a incomodava. E se eu fracassar? E se eu não conseguir terminar a faculdade? Ou se não for boa o suficiente no trabalho? Doutora Cláudia sorriu com compreensão profunda. Maria Helena, você sobreviveu à morte dos seus pais, depressão, pobreza, 6 anos de trabalho desumano e ainda manteve sua alma intacta. Você não sabe fracassar. Você só conhece sobrevivência. Agora vamos ensinar você a prosperar. Maria Helena saiu do prédio da Mendes Capital em transe. Os contratos pesavam em sua bolsa velha como tijolos de ouro. Ela caminhou sem rumo pela Faria Lima, atordoada demais para pegar metrô imediatamente. Sentou-se num banco de praça, observando executivos apressados passarem. Todos pareciam saber exatamente para onde iam. Qual seu propósito? Ela havia perdido seu propósito 6 anos atrás, e agora alguém estava oferecendo de volta numa bandeja de prata. Por que não conseguia simplesmente aceitar? Por que aquele nó doloroso no estômago? Seu celular vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu hesitante. Maria Helena Volkova? Voz feminina culta, ligeiramente emocionada. Sim, aqui é a professora Olga Petrov, do Departamento de Literatura Russa da USP. Dr. Ricardo Mendes me ligou. Ele contou que te encontrou. O nome atingiu Maria Helena como onda. Professora Olga, sua mentora, sua inspiração, a mulher que acreditara nela quando ela ainda era apenas garota brilhante e insegura. Professora... Maria Helena mal conseguiu falar. Minha querida menina, pensei que você tivesse morrido. Procuramos você por anos. Onde você estava? Eu estava aqui, sempre estive aqui. Por que nunca voltou? Por que não respondeu nossos e-mails? Eu tinha vergonha. Silêncio do outro lado. Depois, suavemente. Vergonha de quê, Maria Helena? De ter sobrevivido, de ter cuidado de sua mãe, de ter feito o que precisava fazer. Vergonha de ter falhado. Você não falhou. A voz de Olga ficou firme. A vida te golpeou brutalmente e você se manteve de pé. Isso não é falha, é heroísmo. Silencioso. Nunca mais deixe eu ouvir você dizer que falhou. Maria Helena desabou. Ali, naquele banco de praça, enquanto São Paulo girava indiferente ao redor, ela chorou 6 anos de dor contida. Chorou pela garota brilhante que fora, pela mãe que perdera, pelo pai ausente, pelos sonhos enterrados, pela vergonha corrosiva que carregara como pedra no peito. Professora Olga esperou pacientemente, ouvindo os soluços pelo telefone. Quando Maria Helena finalmente se acalmou, Olga disse, firmemente, escute, minha querida. Amanhã, 9 horas, quero você no meu gabinete na USP. Vamos reativar sua matrícula juntas. Sem burocracia, sem complicação. Você vai terminar sua graduação, Maria Helena. Você vai recuperar seu futuro, entendido? Sim, professora. E mais uma coisa. Pare de se punir. Pare de achar que não merece segundas chances. Todos merecem segundas chances, especialmente aqueles que foram derrubados por circunstâncias além de seu controle. Depois que desligou, Maria Helena ficou muito tempo parada, absorvendo tudo. Lentamente, algo começou a se reorganizar dentro dela. As peças fragmentadas de sua identidade buscavam encaixe novamente. Ela puxou os contratos da bolsa e os leu cuidadosamente pela primeira vez. Cada cláusula, cada benefício, cada responsabilidade, era tudo real.
Nada de letras miúdas traiçoeiras, nada de pegadinhas escondidas. Apenas uma oportunidade genuína de recomeço. Ao entardecer, ela retornou à Mendes Capital. Doutora Cláudia ainda estava lá como se esperasse. Mudou de ideia? Ela perguntou sem surpresa. Não, vim assinar. Tem certeza? Não quer tempo para pensar? Maria Helena balançou a cabeça. Se eu pensar muito, vou inventar 1000 razões para recusar. Medo disfarçado de prudência. Então prefiro assinar agora antes que o medo vença. Doutora Cláudia sorriu orgulhosa. Essa é minha garota. Coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Maria Helena assinou os contratos com mão firme. Cada assinatura parecia selar algo. Não prisão, mas libertação. Quando terminou, doutora Cláudia disse: Bem-vinda à Mendes Capital, Maria Helena. Seu primeiro dia oficial é segunda-feira, mas antes quero que faça algo por mim. O quê? Vá para casa, arrume suas coisas essenciais. Providenciamos apartamento temporário para você, completamente mobiliado, na Vila Madalena, mais próximo da USP, bairro seguro, sem custo por 6 meses. Depois, decidiremos permanência. Maria Helena abriu a boca, fechou, abriu novamente. Eu não posso. Se aceitar isso, sim, pode, e vai aceitar, porque finalmente aprendeu que aceitar ajuda, quando genuinamente oferecida, não é fraqueza, é sabedoria. Naquela noite, empacotando seus poucos pertences no cubículo que chamara de lar por 3 anos, Maria Helena percebeu algo extraordinário. Pela primeira vez em 6 anos intermináveis, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava recomeçando a viver. O apartamento na Vila Madalena era modesto, mas impecavelmente arrumado. Um quarto, sala integrada, com cozinha, banheiro limpo, janelas que deixavam entrar luz real. Para Maria Helena, acostumada ao cubículo escuro da Zona Leste, parecia palácio. Ela depositou sua única mala no chão e ficou parada no centro da sala vazia, quase com medo de tocar nas coisas. Móveis novos, geladeira funcionando, chuveiro que esquentava a água, luxos básicos que se tornaram extraordinários pela privação. Na mesinha de centro, encontrou o bilhete manuscrito de doutora Cláudia. Bem-vinda ao seu novo começo. Desfrute do fim de semana. Segunda-feira, 9 horas, te esperamos no escritório. C. Maria Helena sentou-se lentamente no sofá, macio, limpo, e finalmente permitiu-se processar a magnitude do que estava acontecendo. Em menos de 48 horas, sua vida inteira havia virado de cabeça para baixo. Mas havia algo incomodando-a como farpa sob a pele. A exposição pública de Vladimir. Sim, ele era fraudador e merecia consequências legais. Mas ela havia se tornado espetáculo, havia usado o conhecimento como arma de humilhação. Será que Dr. Ricardo e doutora Cláudia realmente admiravam aquilo? Ou apenas viam utilidade em suas habilidades, independente da moralidade questionável? No sábado de manhã, seu celular tocou. Número desconhecido novamente. Maria Helena, voz feminina jovem, hesitante. Sim, meu nome é Beatriz Mendes. Sou filha do Ricardo. Podemos conversar pessoalmente? Sei que é estranho, mas é importante. Elas marcaram num café próximo à USP. Beatriz era jovem de 21 anos. Cabelos cacheados soltos, olhos espertos que lembravam o pai, mas com intensidade própria. Estudava literatura russa no 3º ano. Maria Helena reconheceu nela mesma uma década atrás. Você é uma lenda no departamento. Beatriz começou, mexendo nervosamente no café. Professora Olga fala de você toda hora. Minha aluna perdida, ela chama. Diz que você foi a melhor que ela já teve. Maria Helena sentiu desconforto. Eu não terminei. Lendas terminam. Lendas inspiram, Beatriz corrigiu. Suavemente. Você me inspirou sem saber. Quando professora Olga contou sua história, como você era brilhante, mas desapareceu cuidando da sua mãe, eu entendi que vida não é linear. Sucesso não é linha reta. Ela pausou, depois continuou mais hesitante. Meu pai me contou sobre a festa, sobre Vladimir, sobre o que você fez. Aí estava. O julgamento que Maria Helena temia. E? O que achou? Maria Helena perguntou defensivamente.
Beatriz escolheu as palavras cuidadosamente. Acho que você fez o necessário de maneira imperfeita. E acho que isso te corrói por dentro, porque você não é pessoa cruel. Pessoas cruéis não se importam com métodos. Maria Helena ficou em silêncio, surpresa pela percepção afiada. Meu pai não te ofereceu emprego porque é caridoso. Beatriz continuou. Ele ofereceu porque reconheceu alguém como ele. Alguém que sobreviveu ao fundo do poço e manteve integridade essencial intacta. Mas eu humilhei alguém publicamente. Você expôs criminoso publicamente. Beatriz retrucou firme. Há diferença. Se tivesse feito por crueldade, teria gostado. Mas você não gostou. Isso importa. Elas conversaram por 2 horas. Beatriz contou sobre o departamento de literatura russa, professores, colegas, projetos. Falou sobre nova turma de calouros, sobre seminários, sobre viagem acadêmica para São Petersburgo planejada para o próximo ano. Maria Helena absorvia cada palavra com fome de alguém longe de casa finalmente recebendo notícias. Aquele mundo acadêmico que ela amara, tanto que abandonara com coração partido, ainda existia. Ainda a esperava. Venha na segunda ao departamento antes de ir ao escritório, Beatriz sugeriu. Professora Olga quer te ver. E os outros professores também. Você tem fãs que nem imagina. Eu não sei se consigo encarar todos. O que vão pensar? Vão pensar que você voltou e vão comemorar. Quando se despediram, Beatriz abraçou Maria Helena firmemente. Bem-vinda de volta, Maria Helena. Não como sombra do que foi, mas como guerreira, que se tornou. Segunda-feira amanheceu com céu carregado, ameaça de tempestade típica de São Paulo. Maria Helena acordou cedo no apartamento ainda estranho. Escolheu roupas cuidadosamente. Precisava de visual novo, mas isso viria depois com o primeiro salário. E foi para a USP com o coração batendo descompassado. O campus estava exatamente como ela lembrava. Prédios antigos, estudantes apressados, cheiro de biblioteca e grama molhada. Suas pernas a levaram automaticamente para o prédio de letras, como se memória muscular jamais esquecesse o caminho. Departamento de Literatura Russa, 3º andar. Porta de madeira escura com placa discreta. Maria Helena ficou parada diante dela, incapaz de bater. A porta se abriu sozinha. Professora Olga Petrov estava ali, 60 e poucos anos, cabelos brancos sempre presos em coque elegante, olhos azuis penetrantes que pareciam ver através das pessoas. Maria Helena Volkova, ela disse simplesmente, e então abriu os braços. Maria Helena praticamente desmoronou no abraço. Professora Olga cheirava a livros velhos e perfume floral suave, cheiro de segurança, de pertencimento. Minha menina, minha menina, Olga murmurava em russo, afagando seus cabelos. Você voltou, finalmente voltou. O gabinete estava igual. Livros do chão ao teto, janela com vista para a praça interna, poltrona de leitura gasta, mas confortável. Chá quente já estava preparado, como se Olga soubesse exatamente quando ela chegaria. Sente-se, Olga ordenou gentilmente. Temos muito que conversar. Nas 2 horas seguintes, professora Olga reativou a matrícula de Maria Helena oficialmente, negociando burocracia universitária com eficiência brutal. Horários foram ajustados para acomodar trabalho. Professores foram informados. Créditos antigos validados. Você vai assistir minhas aulas de Dostoiévski às terças e quintas, Olga instruiu. Seminário de Tolstói nas sextas com o professor Dmitri. E precisa de 3 matérias optativas para completar créditos. Sugiro tradução. Avançada. Literatura comparada e cultura russa contemporânea. Maria Helena anotava tudo, ainda processando que aquilo era real. E seu trabalho final? Olga perguntou. Você havia começado pesquisa sobre narrativa moral em Os Irmãos Karamazov. Ainda te interessa? Maria Helena sentiu arrepio. Sua pesquisa inacabada, abandonada 6 anos atrás. Eu não sei se ainda tenho acesso aos arquivos. Olga abriu gaveta, retirando pasta grossa. Guardei tudo. Suas anotações, rascunhos, bibliografia. Pensei que um dia talvez voltasse. As lágrimas vieram novamente, mas desta vez Maria Helena não sentiu vergonha delas. Por que fez isso? Por que acreditou que eu voltaria?
Porque talentos como o seu não desaparecem, Maria Helena. Apenas hibernam. E eu sabia que quando você finalmente acordasse, seria mais forte do que nunca. Professor Dmitri entrou sem bater. Típico dele. Homem corpulento de 50 anos. Barba grisalha selvagem. Energia contagiante. É verdade. Nossa. Prodígio voltou. Ele bramou em russo. Depois envolveu Maria Helena em abraço de urso. Achei que nunca mais veria você. Outros professores foram chegando. Havia choro, risos, exclamações. Depois apareceram ex-colegas de turma que agora faziam mestrado ou doutorado. Ninguém a julgou. Ninguém fez perguntas invasivas. Apenas celebraram seu retorno. Beatriz apareceu trazendo o bolo que fizera pessoalmente. Festa de volta oficial, ela anunciou. Naquele gabinete apertado, cercada por pessoas que genuinamente se importavam. Maria Helena sentiu algo que não sentia há 6 anos. Pertencimento. Às 11 horas, ela precisou ir. Primeiro dia no novo emprego, não podia chegar atrasada. Vá, professora Olga a dispensou com um sorriso. Mas quinta-feira às 2, quero você sentada na minha sala de aula. Vamos discutir crime e castigo. E você tem deveres de casa. Deveres? Reler os primeiros 3 livros de Os Irmãos Karamazov, em russo, sem preguiça. Maria Helena riu. Só um estranho. Enferrujado, mas genuíno. Sim, professora. Quando saiu do prédio de letras, a chuva havia passado. O sol tentava romper as nuvens. Maria Helena caminhou pelo campus, sentindo-se estranhamente leve, como se tivesse deixado o fardo invisível, mas pesadíssimo naquele gabinete. Ela não era mais a garota prodígio que fora, mas também não era mais a zeladora invisível que se tornara. Era algo novo, algo forjado na dor, mas temperado na sobrevivência. Era Maria Helena Volkova, 32 anos, recomeçando pela 3ª vez. E desta vez, ela não iria desaparecer. Mendes Capital às 2 da tarde parecia diferente com Maria Helena, chegando como funcionária, não visitante. A recepcionista, a mesma que a avaliara criticamente dias atrás, agora sorriu profissionalmente. Seja bem-vinda, Maria Helena. Doutora Cláudia a espera. Doutora Cláudia a recebeu com eficiência calorosa, guiando-a por tour completo. Escritórios, sala de reuniões, copa com café sempre fresco, pequena biblioteca corporativa. A equipe era surpreendentemente jovem e diversa. Somos 23 pessoas no total, Cláudia explicou. Analistas financeiros, consultores educacionais, advogados, equipe administrativa, todos compartilham nossa missão, democratizar acesso à educação de qualidade. Levou Maria Helena para a sala menor, mas com vista privilegiada. Mesa, computador novo, estante vazia esperando livros. Seu escritório. Trabalho remoto é opção, mas achei que talvez goste de ter espaço físico aqui também. Maria Helena tocou a mesa reverentemente. Escritório próprio. Nome na porta. Há uma semana limpava escritórios alheios. Seu primeiro projeto. Doutora Cláudia colocou pasta sobre a mesa. Estamos avaliando parceria com universidade em São Petersburgo. Programa de intercâmbio para estudantes brasileiros de literatura e história russas. Precisamos análise cultural profunda. Vale a pena? A instituição é legítima? O programa proposto faz sentido? Maria Helena abriu a pasta. Documentos em russo, propostas, orçamentos, credenciais institucionais. Quanto tempo tenho? 2 semanas para relatório preliminar. Mas não tenha medo de pedir extensão se precisar. Qualidade importa mais que velocidade. Nas horas seguintes, doutora Cláudia apresentou Maria Helena ao resto da equipe. Analista financeiro João explicou planilhas orçamentárias. Consultora educacional. Amanda detalhou critérios de avaliação de projetos. A advogada Fernanda passou orientações sobre compliance internacional. Todos foram gentis, profissionais, tratando-a como igual. Não como caridade, mas como colega valiosa. No fim do dia, exausta, mas estranhamente energizada, Maria Helena voltou para apartamento na Vila Madalena. Parou no supermercado pela primeira vez em anos, sem precisar calcular obsessivamente cada centavo. Comprou frutas frescas, pão integral, queijo decente, até pequeno luxo de chocolate importado. Em casa, preparou jantar simples, mas gostoso. Sentou-se à mesa. Mesa de verdade,
não mais comendo em pé na pia, e permitiu-se absorver a realidade. Depois do jantar, abriu o laptop fornecido pela empresa e começou a revisar material da Universidade Russa. Imediatamente, percebeu inconsistências. Algumas credenciais pareciam infladas. Referências acadêmicas não conferiam. Proposta pedagógica tinha buracos conceituais. Trabalhou até meia-noite, anotando observações detalhadas. Era trabalho que entendia, que amava. Análise textual, contexto cultural, leitura nas entrelinhas. Suas habilidades finalmente sendo usadas para algo significativo. Na quinta-feira, chegou à aula de professora Olga 15 minutos adiantada. A sala estava cheia. 20 e poucos alunos, mistura de graduação avançada e mestrado. Olhos curiosos a mediram quando entrou. Turma, professora Olga anunciou. Temos aluna especial conosco. Maria Helena Volkova, retornando para concluir graduação. Alguns de vocês talvez tenham ouvido falar dela. Beatriz, sentada na primeira fileira, acenou animadamente. A aula foi sobre crime e castigo. Análise da Dostoiévski, culpa de Raskolnikov, moralidade, redenção. Temas que ressoavam dolorosamente com experiências recentes de Maria Helena. Olga fez pergunta complexa sobre motivações psicológicas de Raskolnikov. Silêncio desconfortável. Alunos se entreolharam, ninguém querendo arriscar resposta. Maria Helena, quase sem perceber, levantou a mão. Sim, Maria Helena? Ela respirou fundo. Raskolnikov não mata apenas para provar teoria filosófica sobre homens extraordinários. Ele mata porque precisa desesperadamente provar a si mesmo que não é ordinário, que transcendeu condições miseráveis de sua existência. Mas o que ele descobre é que extraordinário não é quem transgride moralidade impunemente, é quem mantém humanidade apesar do sofrimento. Silêncio absoluto. Depois Olga sorriu lentamente. Exatamente. Perfeito. Alguém quer complementar o pensamento da Maria Helena? A discussão explodiu. Alunos se animaram, ideias ricocheteando. Maria Helena participou naturalmente, contribuindo observações, debatendo interpretações. Era como voltar para casa depois de exílio longo demais. Quando a aula terminou, vários alunos a cercaram querendo conversar. Beatriz apresentou suas amigas. Professora Olga acenou aprovação de longe. Você sempre soube responder assim? Um aluno perguntou admirado. Maria Helena pensou honestamente. Não, antes eu sabia teorias, mas não entendia significados. Agora entendo por que vivi. Naquela noite, trabalhando no relatório para Mendes Capital, Maria Helena percebeu algo extraordinário acontecendo. Seu trabalho corporativo e estudos acadêmicos estavam se alimentando mutuamente. Análise cultural para a empresa aprofundava a compreensão literária. Literatura informava insights profissionais. Ela não estava dividida entre dois mundos. Estava integrando-os em algo novo e potente. 2 semanas depois, Maria Helena entregou o relatório de 60 páginas para Dr. Ricardo e Dra. Cláudia. Análise minuciosa, referências cruzadas, conclusão clara. A Universidade Russa era parcialmente legítima, mas proposta específica tinha problemas sérios. Impressionante, Dr. Ricardo comentou folheando o documento. Você identificou inconsistências que 3 consultores anteriores perderam. Como? Li nas entrelinhas. Maria Helena explicou. Russos expressam verdade em subtext, não em texto explícito. É cultural. O que eles não dizem é tão importante quanto o que dizem. Recomendação? Renegociar completamente. A instituição é válida, mas esta proposta específica serve mais aos interesses deles que aos nossos. Sugiro contraproposta redesenhada. Doutora Cláudia e Dr. Ricardo trocaram olhares significativos. Você acabou de economizar cerca de 3 milhões para nosso fundo, Doutora Cláudia disse, e possivelmente salvou dezenas de estudantes de experiência educacional medíocre. Seu bônus de projeto será 15 mil, Dr. Ricardo acrescentou casualmente. Maria Helena quase engasgou. 15 mil reais. Foi trabalho excepcional. Pagamos proporcionalmente. Era mais dinheiro do que ela ganhara em ano inteiro como zeladora. Mas justamente, quando tudo parecia finalmente se encaixar, o passado retornou. Terça-feira à noite,
Chegando em casa após aula e trabalho, Maria Helena encontrou o envelope sem remetente embaixo da porta. Dentro, única folha impressa. Você destruiu minha vida. Acha que não há consequências? Cuidado. Não era assinado, mas ela sabia. Vladimir, mãos tremendo, ligou para a doutora Cláudia imediatamente. Chegue aqui agora, Cláudia ordenou, sem hesitação. Não fique sozinha esta noite. 1 hora depois, Maria Helena estava em apartamento de doutora Cláudia, espaçoso, elegante, surpreendentemente acolhedor. Cláudia serviu chá de camomila enquanto ligava para a advogada da empresa. Vladimir está preso aguardando julgamento. Fernanda, a advogada, explicou por speakerphone. Mas conseguiu fiança. Está solto sob restrições. Esta ameaça viola condições da fiança. O que fazemos? Maria Helena perguntou, voz pequena. Documentamos tudo. Fotografe a carta. Protocole boletim de ocorrência amanhã cedo. Solicitamos medida protetiva. Juiz revoga a fiança dele. Ele pode tentar algo antes disso. Não vai, Dr. Ricardo disse firmemente. Ele havia chegado minutos atrás. Porque você não vai ficar sozinha. Tem quarto de hóspedes aqui com Cláudia pelo tempo necessário. Empresa contrata segurança discreta. Instalamos câmeras no seu apartamento. Vladimir não chegará perto. Não quero ser peso... Maria Helena, Cláudia interrompeu. Gentilmente, mas firme. Quando você salvou nosso fundo daquela fraude, tornou-se família. Família protege família, sem discussão. Maria Helena ficou no quarto de hóspedes de Cláudia por 3 noites. Foram noites estranhas, mas confortantes. Cláudia cozinhava jantares simples, conversavam sobre tudo. Vida, família, sonhos, medos. Maria Helena descobriu que Cláudia perdera marido para câncer 5 anos atrás. Criara 2 filhos sozinha enquanto construía carreira. Elas tinham mais em comum do que parecia. Você não precisava me acolher assim, Maria Helena disse na 3ª noite. Precisava sim, Cláudia retrucou. Porque alguém fez isso por mim quando eu precisei. Círculo de bondade não termina quando recebemos. Apenas ganha novo começo quando passamos adiante. No 4º dia, medida protetiva foi concedida. Fiança de Vladimir, revogada. Ele voltou para a prisão preventiva. A ameaça imediata passou. Mas algo havia mudado em Maria Helena. A vulnerabilidade, o medo de perder tudo. Novamente, ela percebeu que reconstrução não era linha reta ascendente. Era processo cheio de recuos, medos, fantasmas do passado tentando puxá-la de volta. É normal sentir medo, professora Olga disse quando Maria Helena confessou os sentimentos após aula. Você sobreviveu a tanta coisa, Maria Helena. Trauma não desaparece só porque vida melhora. Precisa ser processado. Como? Terapia, talvez? Quando foi a última vez que conversou com um profissional de saúde mental? Maria Helena riu sem humor. Nunca tive dinheiro para isso. Agora tem. E a empresa oferece como benefício. Use. Naquela tarde, Maria Helena marcou primeira sessão com terapeuta. Dr. Paulo, psicólogo de 50 e poucos anos, especializado em trauma e reconstrução de vida. Na primeira sessão, ele fez perguntas simples. Maria Helena, o que você mais teme agora? Ela não precisou pensar muito. Perder tudo de novo. Acordar e descobrir que foi sonho. Voltar a ser invisível. E se eu disser que esse medo é sinal de... Saúde, não doença? Como assim? Significa que você finalmente tem algo a perder novamente. Significa que está viva de verdade, não apenas sobrevivendo. Medo só existe quando há esperança. Maria Helena deixou o consultório com algo novo para contemplar. Talvez medo não fosse inimigo. Talvez fosse apenas prova de que ela finalmente voltara a acreditar em futuro. Outubro chegou trazendo primavera tardia para São Paulo. Maria Helena estava há 2 meses em Mendes Capital, 3 meses de volta à USP. A rotina havia se estabelecido. Aulas terças e quintas, trabalho no escritório outros dias, terapia semanal, fins de semana estudando e finalmente descansando. Seu relatório sobre a Universidade Russa havia impressionado tanto que outros projetos internacionais começaram a chegar. Análise de parceria com o Instituto Polonês. Avaliação de programa cultural ucraniano.
Consultoria sobre iniciativa educacional em países do leste europeu. Maria Helena se tornara referência interna em questões culturais dessa região, não apenas pelas línguas que falava, mas pela compreensão profunda de dinâmicas culturais invisíveis a olhos ocidentais. Você tem instinto para isso, comentou Amanda, consultora educacional sênior, após reunião particularmente produtiva. Consegue ver além dos documentos oficiais, identificar motivações reais. É porque vivi entre culturas, Maria Helena explicou. Nunca fui completamente russa nem completamente brasileira. Essa posição liminar ensina você a ler contextos. Mas sucesso profissional trouxe desafio inesperado: lidar com inveja e resistência de colegas. Nem todos celebravam sua ascensão rápida. Lucas, analista sênior de 38 anos que trabalhava na empresa há 5 anos, começou a fazer comentários passivo-agressivos em reuniões. Deve ser fácil quando começam te oferecendo projetos premium em bandeja de prata, ele disse certa vez, alto o suficiente para todos ouvirem. Maria Helena sentiu rubor queimar seu rosto. Não respondeu. Depois da reunião, doutora Cláudia a chamou em separado. Ignore Lucas. Ele está frustrado porque o trabalho dele é competente, mas jamais excepcional. Você ameaça ego dele. Talvez ele tenha razão. Talvez eu tenha recebido oportunidades não merecidas. Pare. Cláudia foi incisiva. Você ganhou essa posição com competência demonstrada, não caridade. Lucas teve 5 anos para brilhar e nunca entregou nada equivalente ao seu primeiro relatório. Meritocracia não é sempre justa, mas neste caso está funcionando perfeitamente. Maria Helena estava aprendendo que sucesso traz não apenas alegrias, mas também responsabilidades complexas e relacionamentos difíceis. Na USP, desafio era diferente. Enquanto professores a celebravam, alguns colegas mais jovens a viam com desconfiança. Aluna de 32 anos cursando matérias com galera de 20? Esquisito. Privilegiada com emprego corporativo enquanto eles ralavam em estágios mal pagos? Ressentimento sutil, mas presente. Beatriz percebeu a tensão. Ignore, ela aconselhou no café após aula. Eles não sabem sua história completa. Se soubessem, estariam aplaudindo, não reclamando. Talvez eu devesse contar. Não deve nada a ninguém. Sua jornada é sua. Compartilhe apenas com quem merece saber. Mas foi professora Olga quem ofereceu perspectiva mais profunda. Maria Helena, ela disse certa tarde no gabinete, você está vivenciando algo raro. Ressurreição em vida. A maioria das pessoas que cai como você caiu, nunca se levanta. Você está se levantando. Isso incomoda porque desafia a narrativa fatalista que muitos adotam para justificar próprias desistências. Você está dizendo que meu sucesso expõe falhas deles? Estou dizendo que sua coragem os confronta. Quando você diz, eu posso recomeçar aos 32, você está implicitamente dizendo, vocês também podem. E isso assusta quem já desistiu. Maria Helena refletiu profundamente sobre isso. Será que carregava responsabilidade por ser exemplo? Ou apenas precisava focar em própria jornada? Dr. Paulo, o terapeuta, ofereceu terceira via. Você não é responsável por inspirar ninguém, mas também não precisa se diminuir para confortar inseguranças alheias. Simplesmente viva sua verdade com integridade. Quem precisar de inspiração, encontrará. Quem precisar de desculpa para ressentimento, também encontrará. Não é problema seu. Novembro trouxe prova de que Maria Helena estava realmente integrando 2 vidas. Dr. Ricardo pediu que apresentasse proposta de novo projeto. Programa de intercâmbio reverso. Trazer estudantes russos para o Brasil. Não apenas mandar brasileiros para a Rússia. Maria Helena trabalhou 3 semanas na proposta, combinando rigor acadêmico com viabilidade financeira, análise cultural com objetivos educacionais. O resultado foi documento de 80 páginas que impressionou até os cínicos. Isso é nível de dissertação de mestrado, professor Dmitri comentou quando ela pediu feedback acadêmico. Você está desperdiçando talento em empresa. Deveria fazer pós-graduação. Por que não ambos? Ela respondeu. Ambiciosa. Ele sorriu aprovador. Finalmente. A apresentação para Conselho de Investidores da Mendes Capital foi agendada para a última semana de novembro.
Seria teste definitivo, convencer homens e mulheres que gerenciavam centenas de milhões que projeto educacional russo-brasileiro valia investimento. Maria Helena preparou-se obsessivamente, ensaiou a apresentação 20 vezes, antecipou cada pergunta possível. Na noite anterior, mal dormiu. Chegou ao escritório 2 horas adiantada. Doutora Cláudia já estava lá, nervosa, apavorada. Ótimo, significa que você se importa. Agora respira fundo e lembra, você já sobreviveu a coisas infinitamente piores que reunião de conselho. Às 10 horas, Maria Helena entrou na sala de reuniões. 8 investidores a aguardavam. Rostos sérios, posturas corporativas, expectativas palpáveis. Ela respirou fundo, pensou em tudo que já superara e começou. Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é Maria Helena Volkova e hoje vou apresentar não apenas projeto educacional, mas ponte cultural entre 2 mundos que poucos compreendem profundamente. 40 minutos depois, ela terminou. Silêncio absoluto. Depois, aplausos. O projeto foi aprovado com investimento inicial de 5 milhões de reais. Maria Helena saiu daquela sala sabendo que tinha atravessado abismo impossível. E mais importante, sabendo que poderia fazer novamente, sempre que necessário. Dezembro chegou com calor sufocante e fim de semestre próximo. Maria Helena precisava entregar trabalho final para 3 matérias e relatório trimestral para Mendes Capital. O cronograma era brutal, mas ela descobriu que prosperava sob pressão quando a pressão tinha propósito. Seu trabalho final para a professora Olga foi ensaio de 40 páginas sobre culpa e redenção em Dostoiévski, tema que ressoava profundamente com experiência própria. Ela escreveu com honestidade emocional que surpreendeu até a si mesma, usando literatura não apenas como objeto de análise, mas como espelho para processar própria jornada. Olga leu o trabalho em uma tarde e convocou Maria Helena imediatamente. Isso é extraordinário, ela disse com lágrimas nos olhos. Você escreveu com alma exposta. É acadêmico sem ser frio, pessoal sem ser autoindulgente. É exatamente o tipo de trabalho que literatura deve inspirar. Nota máxima? Nota máxima e mais. Quero sua permissão para submeter trechos para a revista acadêmica. Isso merece publicação. Maria. Helena ficou atônita. Publicação acadêmica? Aos 32, ainda cursando graduação? Você tem voz única, Maria Helena. Combina rigor intelectual com profundidade vivida. Poucos conseguem equilibrar ambos. Na Mendes Capital, sucesso foi igualmente notável. O projeto de intercâmbio russo-brasileiro que ela propusera foi aprovado não apenas pelo Conselho Interno, mas por Comitê Internacional de Avaliação Educacional. Agora, iria para a implementação real. Dr. Ricardo a chamou ao escritório dele, pessoalmente. Maria Helena, você está aqui há 4 meses. Neste tempo, entregou 7 projetos, todos excepcionais. Economizou-nos milhões em parcerias ruins, abriu oportunidades em mercados que desconhecíamos. Seu desempenho ultrapassou expectativas mais otimistas. Ele pausou dramaticamente. Então queremos te oferecer promoção. Consultora sênior, salário de 18 mil mensais, liderança sobre projetos do leste europeu, equipe própria. O que acha? Maria Helena processou números. 18 mil mensais. Há 6 meses ganhava 1.200 quebrando as costas. Eu aceito, ela disse, voz trêmula. Ótimo. Efetivo a partir de janeiro. Você merece, Maria Helena. Não por pena, mas por competência pura. Naquela noite, sentada sozinha no apartamento que agora definitivamente era seu, empresa renovara contrato indefinidamente, Maria Helena permitiu-se chorar. Não de tristeza, mas de alívio tão profundo que doía fisicamente. Ela havia conseguido. Atravessara deserto impossível e atingir a oásis real, não miragem. Mas justamente quando tudo parecia perfeito, ela recebeu ligação que mudaria tudo novamente. Maria Helena? Voz masculina desconhecida, sotaque russo. Sim, meu nome é Viktor Sokolov. Sou adido cultural da Embaixada Russa em Brasília. Tenho proposta que pode interessá-la. Coração disparou. Que tipo de proposta?
Soubemos de seu trabalho na Mendes Capital e seu projeto de intercâmbio. Embaixada busca consultor cultural brasileiro com fluência russa, autêntica para a posição oficial. Salário diplomático, escritório em Brasília, viagens internacionais frequentes, networking global. Eu não entendo. Como souberam de mim? Seu nome circula em certos ambientes acadêmicos e diplomáticos russos, especialmente após o incidente com Vladimir Konstantin. Você expôs fraudador que manchava a reputação russa no Brasil. Há gratidão por isso em círculos oficiais. Maria Helena não sabia se ficava lisonjeada ou assustada. É oferta séria, Maria Helena. Prestígio significativo, impacto cultural real, salário de R$35 mil mensais. Gostaria de discutir pessoalmente? Depois que desligou, Maria Helena ficou paralisada. 35 mil, posição diplomática, trabalho internacional. Era tudo o que sonhara na juventude. Reconhecimento oficial, carreira internacional, prestígio intelectual. Mas significaria deixar São Paulo, deixar Mendes Capital, onde finalmente pertencia. Deixar USP, onde estava há um semestre de finalmente se formar. Deixar rede de apoio que custara tanto construir. Ela ligou para a doutora Cláudia em pânico. Respira, Cláudia instruiu calmamente. Primeiro, é oferta legítima ou recrutamento suspeito? Parece legítimo. Segundo, você quer esse trabalho? Maria Helena pausou. Boa pergunta. Eu não sei, parece impressionante, mas não sente como sua trajetória? Exatamente. Então aí está a sua resposta. Só porque algo parece prestigioso, não significa que é certo para você. Você passou 6 anos, sobrevivendo fazendo o que precisava. Agora finalmente pode escolher fazer o que quer. Não desperdice isso aceitando algo só porque soa impressionante. Maria Helena conversou com a professora Olga no dia seguinte. Diplomacia é mundo fascinante, Olga disse pensativamente, mas é também mundo de jogos políticos, aparências, comprometimentos constantes. Você acabou de recuperar a autenticidade, Maria Helena. Tem certeza que quer trocá-la por performance diplomática? Você acha que devo recusar? Acho que deve decidir baseada em quem você é agora, não em quem você foi ou quem imaginou que seria. As pessoas mudam. Sonhos também. Na terapia, Dr. Paulo fez pergunta devastadoramente simples. Maria Helena, quando você imagina estar nesse emprego diplomático em Brasília, você sente expansão ou contração? Liberdade ou obrigação? Ela fechou os olhos, tentando sentir honestamente. Contração, ela admitiu surpreendida. Sinto como se estivesse vestindo roupa linda, mas apertada demais. Então, você já tem sua resposta. Maria Helena ligou para Viktor Sokolov 3 dias depois. Senhor Sokolov, é oferta extremamente honrosa e agradeço profundamente a confiança, mas preciso declinar. Silêncio surpreso do outro lado. Posso perguntar por quê? Porque finalmente encontrei lugar onde pertenço, fazendo exatamente o que amo. E não vou trocar pertencimento autêntico por prestígio externo novamente. Depois de desligar, Maria Helena sentiu algo extraordinário. Paz. Ela escolhera vida sobre currículo, felicidade sobre impressão. Era a escolha que jamais imaginara ter coragem de fazer. Janeiro chegou com São Paulo deserta. Metade da cidade viajara para praias, a outra metade respirava aliviada pelo trânsito leve. Maria Helena tinha 1 mês antes das aulas retornarem, tempo que planejava usar para trabalhar intensamente no projeto de intercâmbio e preparar defesa do trabalho final. Mas o universo tinha outros planos. Segunda-feira de manhã, ela chegou ao escritório encontrando agitação incomum. Dr. Ricardo e doutora Cláudia estavam em reunião emergencial. Fernanda, a advogada, passava apressada pelos corredores com expressão tensa. O que aconteceu? Maria Helena perguntou a João, o analista financeiro. Vladimir, ele está dando entrevistas de dentro da prisão, acusando você de conspiração, de inventar evidências, de ser agente infiltrada para destruir empresários russos no Brasil. Viralizou nas redes sociais. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Ele está mentindo? Obviamente. Mas mentiras bem contadas se espalham mais rápido que verdades complexas. Metade dos comentários nas redes está te defendendo. Metade te condenando sem conhecer os fatos. Maria Helena correu para a sala de reuniões.
Dr. Ricardo levantou a mão pedindo silêncio quando ela entrou. Maria Helena, sente-se. Vamos lidar com isso juntos. Na tela da TV, a entrevista de Vladimir era exibida. Ele aparecia magro, barba crescida, expressão de mártir injustiçado. Falava em russo com legendas em português, voz embargada teatralmente. Eu vim ao Brasil acreditando em oportunidades legítimas. Esta mulher, Maria Helena Volkova, destruiu minha reputação por vingança pessoal. Ela inventou documentos, manipulou fatos, usou conhecimento de idiomas para me incriminar falsamente. Era mentira de cabo a rabo, mas convincentemente apresentada. Ele está apelando para o Tribunal da Opinião Pública, Fernanda explicou. Sabe que perderá no Tribunal Real, então tenta contaminar sua reputação como vingança. O que fazemos? Podemos processá-lo por difamação, mas isso leva anos. Podemos emitir nota oficial, mas poucos lerão, ou, Maria Helena insistiu, ou você dá a sua própria entrevista, conta a sua história completa, mostra quem você realmente é, não a vilã que ele pinta. Maria Helena sentiu náusea. Expor minha vida inteira publicamente? Não precisa de tudo, mas contexto humaniza. Se as pessoas entenderem que você é zeladora que sobreviveu a tragédias pessoais, não agente. Conspiratória, a narrativa dele desmorona. Dr. Ricardo ponderou cuidadosamente. É escolha sua, Maria Helena. Podemos lutar isso nos tribunais discretamente, mas luta pública tem poder de encerrar o assunto mais rapidamente. Maria Helena passou o dia inteiro agonizando. Exposição pública significava vulnerabilidade total. Significava estranhos julgando cada aspecto de sua vida. Significava abrir feridas mal cicatrizadas. Mas também significava tomar controle da narrativa. Significava dignidade. À tarde ela decidiu. Vou dar a entrevista, mas nos meus termos. Doutora Cláudia organizou tudo. Entrevista com jornalista respeitada, conhecida por integridade, não sensacionalismo. Programa de TV de horário nobre, gravação na quinta-feira, exibição no sábado. Os 3 dias de preparação foram torturantes. Maria Helena revisou mentalmente cada detalhe de sua história, cada escolha, cada momento doloroso. Professora Olga a apoiou incansavelmente. Verdade sempre prevalece eventualmente, Maria. Helena, você está do lado certo. Beatriz organizou mutirão de apoio nas redes sociais. Quando a entrevista sair, vamos inundar a internet com contexto real. Quinta-feira chegou. Estúdio de TV frio, luzes intensas, maquiadora tentando disfarçar olheiras de noites insones. A jornalista Carla Santos, mulher de 50 anos, com reputação impecável, começou gentilmente. Maria Helena, obrigada por aceitar conversar conosco. Vamos começar pelo começo. Quem é você? E Maria Helena contou. Tudo. Infância entre 2 mundos. Pais complicados, brilhantismo acadêmico precoce, entrada triunfante na USP, sonhos imensos. Depois, a queda. Morte do pai, depressão da mãe, trancamento de faculdade que seria temporário, mas virou 6 anos. Trabalhos braçais, dívidas sufocantes, vergonha paralisante. Por que você não voltou antes? Carla perguntou. Vergonha. Maria Helena respondeu honestamente. Vergonha de ter falhado, de ter me tornado invisível, de não ser mais a prodígio que prometera ser. Era mais fácil desaparecer que enfrentar expectativas que eu imaginava que todos tinham de mim. E a noite da festa, o confronto com Vladimir. Maria Helena pausou, escolhendo palavras cuidadosamente. Eu estava lá trabalhando como garçonete extra, ganhando R$ 50 pela noite. Vladimir estava celebrando o negócio de 50 milhões. Quando o ouvi em russo, humilhando brasileiros e especificamente me chamando de ignorante, algo quebrou dentro de mim. Raiva? Sim, mas não apenas raiva dele. Raiva de ter desperdiçado 6 anos escondendo quem eu era por medo e vergonha. Raiva de ter permitido que circunstâncias me transformassem em sombra. E então respondi. Não planejei destruí-lo. Apenas recusei continuar invisível. E os documentos? Ele alega que você os falsificou. Maria Helena olhou diretamente para a câmera. Eu tenho cópias originais com metadata comprovando data, hora e local em que foram fotografados. 3 meses antes da festa, durante meu turno de limpeza, quando os encontrei esquecidos na impressora.
Tenho testemunhas que podem confirmar minha rotina de trabalho. Tenho registros bancários mostrando que fui paga como zeladora por 3 anos consecutivos. Cada detalhe de minha história é verificável. Vladimir sugere que você é parte de conspiração maior. Vladimir é criminoso desesperado, tentando criar cortina de fumaça. As evidências contra ele são irrefutáveis, não por causa minha, mas por causa dele próprio. Eu apenas tive a sorte de estar no lugar certo, no momento certo, com conhecimento certo para reconhecer fraude. Carla inclinou-se para a frente. Maria Helena, o que você diria para pessoas assistindo que talvez tenham suas próprias histórias de queda, seus próprios 6 anos perdidos? Maria Helena sentiu lágrimas. Real, não performáticas. Eu diria que nunca é tarde demais. Eu tinha 32 anos quando finalmente tive coragem de recomeçar. Achava que era velha demais, que tinha perdido tempo demais, que ninguém me daria segunda chance. Eu estava completamente errada. Sua voz ficou mais firme. Diria que sobrevivência não é fracasso, é coragem. Que fazer o necessário para se manter viva, mesmo que seja limpar banheiros quando você sonhava lecionar em universidades, não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. As lágrimas corriam livremente agora. E diria que aceitar ajuda quando genuinamente oferecida não é fraqueza, é sabedoria. Eu passei 6 anos recusando até considerar ajuda porque achava que não merecia. Foi o maior erro que cometi. Carla deixou o silêncio respirar por momento antes da última pergunta. O que você quer que as pessoas saibam sobre você? Maria Helena limpou as lágrimas e olhou diretamente para a câmera com clareza absoluta. Que eu sou imperfeita, que cometi erros, que poderia ter exposto Vladimir de forma mais elegante, mais discreta, mas que fiz o melhor que pude com as ferramentas emocionais que tinha naquele momento, e que estou aprendendo, crescendo, me tornando melhor. Versão de mim mesma todos os dias. Ela pausou, depois concluiu. Não sou heroína. Sou apenas mulher de 32 anos que caiu, sobreviveu e finalmente está se levantando. E se isso inspira alguém, ótimo. Mas se não inspirar, também está tudo bem. Porque estou fazendo isso por mim, não por aprovação externa. A entrevista foi exibida no sábado à noite e explodiu. 2 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Redes sociais dividiram-se, mas maioria esmagadora apoiou Maria Helena. #Força do Recomeço viralizou. Vladimir tentou responder, mas sua credibilidade já estava destruída. A verdade documentada de Maria Helena contra suas alegações vazias não tinha comparação. Segunda-feira, processos por difamação foram arquivados por promotoria. Evidências adicionais de fraudes de Vladimir foram descobertas durante investigação, garantindo condenação inevitável. Ele finalmente desistiu da guerra pública. Maria Helena havia vencido, não pela vingança, mas pela verdade. Março trouxe outono precoce e fim de jornada. Maria Helena estava sentada na primeira fileira do auditório da USP, vestindo beca de formatura que nunca imaginou usar. 6 anos de espera, 6 anos de deserto. Finalmente terminava. Beatriz estava ao seu lado, também formando. Elas haviam se tornado melhores amigas. Improvável parceria entre a prodígio que desaparecera e a estudante que idolatrava sua lenda. Nervosa? Beatriz sussurrou. Não, Maria Helena respondeu honestamente. Estou em paz. A cerimônia foi emocionante, mas curiosamente anticlimática. O verdadeiro momento de virada não foi receber diploma, foi decidir voltar 8 meses atrás. O diploma era apenas reconhecimento oficial de transformação já completa. Quando Maria Helena subiu ao palco para receber seu certificado, professora Olga estava lá. Ela abraçou sua ex-aluna longamente, sussurrando em russo. Bem-vinda de volta ao mundo dos vivos, minha querida. A festa de formatura foi em restaurante russo tradicional em São Paulo. Escolha simbólica. Dr. Ricardo e doutora Cláudia compareceram, junto com a equipe inteira da Mendes Capital. Professores do Departamento de Literatura celebravam. Colegas antigos e novos se misturavam. No meio da festa, Dr. Ricardo pediu atenção batendo colher na taça. Gostaria de fazer anúncio.
Maria Helena, você nos disse há 2 meses que gostaria de fazer mestrado, mas não sabia como conciliar com o trabalho. Então, Mendes Capital criou programa novo, Bolsa Integral para funcionários cursarem. Pós-graduação, mantendo salário e reduzindo carga horária de trabalho. Você é a primeira beneficiária. Parabéns. Aplausos explodiram. Maria Helena cobriu o rosto, rindo e chorando simultaneamente. Mestrado. Sempre fora sonho inalcançável. Agora era real. Professora Olga se aproximou. E tenho minha própria notícia. Aceito ser sua orientadora de mestrado. Se quiser, claro. Vamos transformar seu trabalho sobre Dostoiévski em dissertação completa. Sim. 1000 vezes sim. Doutora Cláudia puxou Maria Helena para canto mais quieto depois, sorriso misterioso no rosto. Tem mais uma coisa. Lembra do projeto de intercâmbio russo-brasileiro que você criou? Claro. Primeira turma de 10 estudantes brasileiros viaja para São Petersburgo em junho. E primeira turma de 10 estudantes russos vem para São Paulo em agosto. Você coordenará pessoalmente ambas imersões, com todas as despesas pagas, obviamente. Você está brincando. Nunca brinco sobre educação. Você criou algo lindo, Maria. Helena, agora vai implementá-lo. Círculo completo. Mais tarde, já alta madrugada, Maria Helena e Beatriz caminhavam pelas ruas vazias da Vila Madalena. Bairro boêmio dormia finalmente após segunda-feira agitada. Você fez tudo isso em menos de 1 ano, Beatriz disse admirada. De zeladora a consultora sênior, de desistente a formanda, de invisível a referência. Como? Maria Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Não fiz sozinha. Essa é a verdade que ninguém conta. Histórias de superação sempre soam como jornadas individuais heróicas. Mas minha história teve doutora Cláudia me acolhendo quando eu estava vulnerável. Doutor Ricardo acreditando em mim, sem razão óbvia. Professora Olga guardando minha pesquisa por 6 anos, acreditando que eu voltaria. Você me recebendo sem julgamento quando retornei. Ela parou de andar, encarando a amiga. Eu não me salvei sozinha. Fui salva por rede de pessoas boas que decidiram investir em mim quando não havia garantia de retorno. E isso, Beatriz, isso é o que realmente importa. Não a força individual, mas a comunidade que decide não deixar você afundar. E o que você vai fazer com isso? Passar adiante. Toda vez que puder, vou ser para alguém o que essas pessoas foram para mim. Porque círculo de bondade não termina quando você recebe. Apenas recomeça quando você doa. Elas caminharam em silêncio confortável até Beatriz perguntar: Você tem medo de perder tudo de novo? Sempre, Maria Helena admitiu. Mas aprendi que medo de perder só existe quando você tem algo a perder. E isso significa que você está viva de verdade, não apenas sobrevivendo. Então, acolho o medo. Ele me lembra que estou vivendo. Abril chegou trazendo o primeiro dia de mestrado. Maria Helena entrou no campus com sentimento de déjà vu invertido. Tudo era familiar, mas ela era completamente diferente. Não mais jovem de 18 anos com futuro brilhante prometido, mas mulher de 33 anos com futuro brilhante conquistado. Seu primeiro seminário de mestrado foi sobre trauma e narrativa na literatura russa. Tema escolhido não foi coincidência. Ela queria entender academicamente o que vivera pessoalmente, como o trauma transforma pessoas, como narrativas ajudam a processar dor, como literatura oferece frameworks para compreender sofrimento humano. No escritório, sua promoção para consultora sênior trouxe responsabilidades ampliadas. Ela agora liderava a equipe de 4 pessoas, trabalhando exclusivamente em projetos do leste europeu. Reunia-se semanalmente com parceiros internacionais. Seu nome começava a ser reconhecido em círculos educacionais internacionais. Lucas, o colega que antes fazia comentários passivo-agressivos, pediu conversa particular. Quero me desculpar, ele disse sem rodeios. Fui injusto com você. Meu ego ficou ferido porque você chegou e em meses alcançou o que tentei por anos sem sucesso. Mas percebi que problema não é você. É eu não ter sua dedicação e visão. Maria Helena apreciou a honestidade brutal. Eu aceito. E mais, quero te oferecer posição na minha equipe. Você tem habilidades analíticas excelentes, Lucas. Só precisava de direção melhor.
Vamos trabalhar juntos? Ele aceitou, surpreso e grato. Equipe forte não é construída apenas com talentos, é construída com segundas chances. Junho trouxe momento que Maria Helena jamais esqueceria. Aeroporto de Guarulhos, 7 da manhã. 10 estudantes brasileiros de literatura russa, incluindo Beatriz, preparavam-se para embarcar rumo a São Petersburgo. Maria Helena iria com eles, coordenando a imersão de 3 semanas. Professora Olga veio se despedir. Você está voltando para a Rússia, ela disse com lágrimas nos olhos. Mas dessa vez como professora, como líder, como construtora de pontes. Seu pai ficaria orgulhoso. Maria Helena abraçou sua mentora longamente. Obrigada por nunca ter desistido de mim. Talentos como o seu não desaparecem, Maria Helena. Apenas hibernam esperando primavera certa. O voo foi longo, mas Maria Helena não conseguia dormir. Olhava pela janela as nuvens infinitas pensando em tudo. Há um ano estava limpando banheiros invisível. Agora liderava programa educacional internacional. Vida não era linha reta, era espiral. Às vezes você caía, mas quando subia novamente, estava em nível mais alto que antes. São Petersburgo os recebeu com céu cinzento típico e beleza arquitetônica de tirar fôlego. Estudantes brasileiros ficaram extasiados. Maria Helena os guiou por universidades, museus, bibliotecas. Apresentou-os a professores russos. Organizou seminários culturais. Numa noite livre, ela caminhou sozinha pelas margens do rio Neva. A cidade de seu pai, cidade que visitara na infância, cidade que carregava memórias complexas. Puxou o celular e ligou para Dr. Paulo, seu terapeuta. Consegui, ela disse simplesmente. O que especificamente? Fazer as pazes com o passado. Estou na Rússia não como filha órfã de diplomata, mas como profissional respeitada construindo o próprio legado. Quebrei o ciclo, como se... Sente? Livre. Pela primeira vez em anos, genuinamente livre. Agosto trouxe espelho invertido. 10 estudantes russos chegaram a São Paulo. Maria Helena os recebeu no aeroporto com Beatriz, agora sua assistente oficial no projeto de intercâmbio. Ver jovens russos descobrindo o Brasil, se apaixonando por cultura brasileira, construindo amizades através de barreiras linguísticas, foi ver círculo se completar. Uma estudante russa de 20 anos chamada Kátia se aproximou tímida após seminário. Posso fazer pergunta pessoal? Claro. Como você fez isso? Trabalhar em 2 países, falar 2 línguas perfeitamente, construir carreira internacional? Maria Helena sorriu, caindo brutalmente e levantando lentamente. Não há atalho, Kátia. Há apenas persistência e disposição para aceitar ajuda quando oferecida. Setembro marcou um ano desde a noite na festa, desde o confronto com Vladimir, desde tudo começar. Maria Helena organizou jantar reunindo todos que haviam feito parte de sua transformação. Dr. Ricardo e Doutora Cláudia, Professora Olga, Beatriz, Dr. Paulo, colegas da Mendes Capital, professores do departamento. Quando todos estavam reunidos, ela se levantou para falar. Há um ano eu estava invisível, não apenas para o mundo, mas para mim mesma. Havia me convencido que minha vida havia terminado aos 26 quando minha mãe morreu, que os 6 anos seguintes foram apenas epílogo doloroso, pausa para controlar emoção. Mas vocês me mostraram algo fundamental. Vidas não terminam enquanto ainda temos capacidade de transformação. E transformação raramente acontece sozinha. Acontece quando a comunidade decide não deixar você afundar. Ela olhou para cada pessoa individualmente. Dr. Ricardo e Doutora Cláudia me deram trabalho quando ninguém mais daria. Professora Olga guardou minha pesquisa por 6 anos, acreditando que eu voltaria. Beatriz me recebeu sem julgamento. Dr. Paulo me ajudou a processar trauma. Cada um de vocês foi fio na rede que me impediu de cair completamente. Lágrimas. Corriam livremente. Então minha promessa para vocês é: vou passar isso adiante. Vou ser fio na rede de outras pessoas. Vou construir pontes onde havia abismos, porque é isso que comunidade verdadeira faz. Aplausos encheram o restaurante. Abraços foram trocados. Histórias foram compartilhadas. Mais tarde, já em casa, Maria Helena abriu o laptop e começou a escrever. Não relatório de trabalho ou artigo acadêmico, mas algo diferente. Título:
Carta para mim mesma aos 26 anos. Ela escreveu por horas despejando sabedoria duramente conquistada. Querida Maria Helena, de 26 anos, sei que você acabou de enterrar sua mãe e sente que sua vida terminou. Quero dizer que você está errada. Sua vida não terminou. Apenas está sendo brutalmente reformatada. Os próximos 6 anos serão difíceis. Você vai trabalhar em empregos que odeia, vai se sentir invisível, vai carregar vergonha sufocante. Mas quero que saiba, essa vergonha é mentira. Você não está falhando, está sobrevivendo. E sobrevivência é coragem, não fraqueza. Aos 32 anos, você vai finalmente ter coragem de recomeçar. Vai parecer tarde demais. Você vai achar que desperdiçou tempo demais, que está velha demais. Você está errada novamente. 32 anos não é fim. É recomeço poderoso, informado por experiência, que jovens de 20 não possuem. Você vai conhecer pessoas extraordinárias que vão acreditar em você quando você mesma não acredita. Aceite a ajuda deles. Não por caridade, mas porque comunidade real funciona assim. Apoio mútuo sem contabilidade. Você vai voltar para a universidade, vai se formar, vai fazer mestrado, vai construir carreira internacional, vai se tornar exatamente quem deveria ser, apenas por caminho inesperado. E sabe o mais importante? Você vai ser feliz. Não felicidade ingênua da juventude, mas felicidade profunda de quem atravessou o deserto e sabe valorizar oásis. Então, aguente, sobreviva, aceite ajuda. E quando chegar sua vez, seja fio na rede de outras pessoas, com amor e respeito. Conquistados. Maria Helena aos 33 anos. Ela salvou o documento, imprimiu e colocou em moldura na parede de seu escritório. Lembrete permanente de jornada completa. No dia seguinte, Maria Helena acordou cedo e foi caminhar no parque. Manhã de outubro estava fresca, primavera florescendo novamente. Ela sentou-se em banco observando famílias, crianças brincando, casais de mãos dadas. Seu celular vibrou. Mensagem de Kátia, a estudante russa. Professora Maria Helena, decidi voltar para a Rússia, determinada a fazer intercâmbio reverso. Trazer estudantes russos para o Brasil, igual você faz. Você me inspirou. Obrigada por mostrar que pontes podem ser construídas por pessoas comuns com determinação extraordinária. Maria Helena sorriu. Círculo continuava se expandindo. Ela respondeu: Você não precisa de permissão ou inspiração minha, Kátia. Você só precisa começar. E quando cair, porque vai cair, levante-se. Sempre há recomeço possível. Fechou o celular e ficou simplesmente sentada, presente no momento. Sol aquecia seu rosto. Vento movia árvores suavemente. Vida acontecia ao redor em toda a sua complexidade bagunçada e linda. Maria Helena Volkova, 33 anos, havia caído brutalmente, sobrevivido dolorosamente e ressurgido magnificamente. Não como heroína sem falhas, mas como ser humano imperfeito que aprendeu que força verdadeira não está em nunca cair, está em sempre se levantar. E naquele banco de parque, numa manhã comum de outubro em São Paulo, ela finalmente entendeu a verdade que procurara a vida inteira. Dignidade não é nunca precisar de ajuda. Dignidade é ter coragem de pedir, aceitar e depois retribuir. Sucesso não é linha reta para cima, é espiral. Você cai, mas quando sobe novamente, está em nível mais alto. E recomeços não têm prazo de validade. Aos 32, aos 42, aos 52, nunca é tarde demais para se tornar quem você deveria ser. Maria Helena se levantou do banco, respirou fundo o ar fresco de primavera e começou a caminhar. Não sabia exatamente para onde o futuro a levaria. Mas pela primeira vez em uma década, isso não a assustava, porque ela havia aprendido a lição mais importante de todas: o caminho se faz caminhando, e ela nunca mais pararia de caminhar.